Hoje eu vou mostrar um pouco de como eu estou me organizando para agosto, algumas coisas que eu estou fazendo. Desde julho eu dei uma relaxada um pouco quanto a isso, relaxada no sentido assim de que eu não estou fazendo um planner convencional de anotar tudo que é para fazer no dia, porque a minha rotina tem sido muito imprevisível e acabou que isso estava me frustrando, porque eu colocava algumas coisas para fazer no dia e não conseguia fazer. Então, ao invés disso, eu tô colocando mesmo uma lista de coisas a fazer. Então, a primeira mudança é aqui no meu bullet journal. Eu até tinha tentado fazer um tipo de bullet journal convencional, mas realmente não tá dando certo. E a minha capa de agosto ficou desse jeito. E aqui eu coloquei esse calendário que eu peguei de uma agenda antiga. E eu botei só datas de alguns cursos um curso, na verdade, que eu vou fazer. E aí aqui eu fiz esse to-do list. E aqui, ao invés de colocar, então, como eu falei, né, segunda fazer isso, colocar metas, eu coloquei esse to-do list geral e só quando eu conseguir concluir tudo isso aqui eu faço uma outra lista, porque realmente não estava dando certo colocar metas diárias, porque, enfim, a minha vida estava meio bagunçada. E eu entendi que isso não significa falta de organização. Organização é nada mais, nada menos do que o seu jeito próprio de você conseguir passar pelos dias. Então, assim, isso aqui, o fato da minha vida estar sendo imprevisível e eu ter preferido fazer um to-do list do que ter tão garantido dia a dia, também é organização. Foi como eu consegui me organizar. Então, desse modo, eu tenho uma visão semanal e mensal de coisas que são urgentes, mas eu também me torno mais flexível com relação a metas, porque eu estava me frustrando bastante. Às vezes eu colocava, por exemplo, eu fiz uma encomenda e aí ir buscar na loja essa encomenda. E acontecia que no dia não dava certo, eu preferia ficar em casa fazendo outras coisas. E aí acabava que eu não conseguia marcar aquela atividade como feito e ia se acumulando um monte de coisa. Então, por exemplo, a questão do TCC também. Eu tinha colocado para uma página por dia. Também não deu certo, porque eu também estou num processo de edição. E então todo dia eu tenho trabalhado no TCC, mas não necessariamente produzindo mais. Então, para você que às vezes pode se sentir um pouco frustrado de colocar uma agenda e colocar coisas a fazer a cada dia e não conseguir fazer por N questões assim, talvez seja uma boa alternativa você fazer apenas uma lista de todas as coisas que tem algum prazo ou que você quer fazer e se determinando a cumprir, né, essas atividades da lista que você colocou. Algumas coisas aqui do meio secretas, então vou colocar assim, meio pessoais. Mas o Habit Tracker, para quem não sabe, basicamente você coloca seus hábitos que você quer conseguir, digamos, acompanhar ao longo de um período, se você está conseguindo manter esses hábitos ou não. E aí, ao final desse período, você dá essa avaliada, ver como que você pode melhorar para conseguir que esse hábito entre na sua vida, né? E aí eu botei algumas coisas com relação à internet, sono e também atividades físicas. Aqui eu coloquei também objetivos, mas esses objetivos eu coloquei de forma emocional e espiritual, digamos assim. Qual a diferença do to-do list para os objetivos? O to-do list é mais com relação à faculdade, à profissional, etc. Coisas que eu preciso lembrar de fazer. E aqui eu resolvi colocar a parte emocional, que eu tava meio ruim. Então eu comecei a listar coisas que eu queria melhorar. Por exemplo, ansiedade, angústia.
sentimentos de desistência. Eu tava muito ansiosa por causa do TCC, de várias coisas, e eu tava muito com esse sentimento de desistência. Eu queria acabar com o meu perfil no Instagram e tal. Então, eu coloquei aqui como se fosse para eu repensar e procurar alternativas de melhorar isso, tanto por meio da terapia, como meditação, yoga e enfim, aqui você pode, eu acho legal de você botar no papel tudo que você tá incomodado ou não sei, que você quer melhorar emocionalmente. Se você tá se sentindo angustiado, se você tá se sentindo ansioso constantemente, se você quer se afastar de alguns hábitos ruins. E eu botei tudo isso aqui. Foi tipo uma espécie de descarrego mesmo. E aí eu fiz esse círculo, que isso aqui é inspirado como é, Círculo da Vida, eu acho, que é da Thais Goldin, tem lá no canal dela, em que você coloca algumas categorias da sua vida e você vai preencher o seu nível de satisfação. E aí eu botei aqui ansiedade, sentimentos de desistência, eu fico às vezes stalkeando muito, tempo offline, procrastinação, e eu vou preencher ao final de agosto qual foi o meu nível de satisfação. Colocando no papel, isso significa que vai ser coisas que eu vou prestar atenção durante agosto. Então, é um momento, como eu já falei, a organização é um momento de conversa consigo mesmo, em que você vai se avaliar onde que tá incomodando mais, onde que tá doendo mais e tal. E aí esse círculo pode ser bom para você pensar nisso, tipo, definir categorias de coisas que você talvez queira prestar mais atenção e melhorar. E aí eu coloquei aqui essas bolinhas para eu marcar, por exemplo, dias que eu me senti mais ansiosa, e os dias que eu não marcar, foram dias que eu não me senti tão ansiosa. Dias que eu, por exemplo, fiquei com esse sentimento de desistir das coisas, né? E também aqui botei com relação a regular o meu sono. O meu horário ideal seria dormir às 11 e acordar às 6h30, por aí. Na verdade, assim, 10h30 seria ideal pra mim, mas eu sei que não dá certo. Então eu coloquei 11 horas e acordar às 6h30 ou 7. E aí, se eu tiver algum compromisso com data marcada mesmo, eu vou colocando aqui, ou então no próprio celular, no Google Agenda. Ao invés de fazer desse jeito aqui, ó, pra vocês verem como que a minha última semana de julho ficou toda arriscada. Eu não consegui cumprir nada do que eu tinha colocado, porque realmente meus dias estão muito bagunçados. Outra coisa que eu fiz foi um calendário de conteúdo. Eu tinha baixado uma fonte bem bonitinha, mas acabou não saindo. Foi uma pena. Eu usava este planner aqui, mas ele nunca deu certo, assim, tipo, nunca deu. Eu não consigo planejar e seguir o meu planejamento de conteúdo. Eu consigo até planejar, mas eu não consigo seguir. Como agosto eu quero ficar off do Instagram durante o mês inteiro, e eu usava isso aqui mais para programar minhas resenhas no Instagram, e eu achava o espaço pequeno. Você pensa assim, mas esse aqui é menor ainda, né? Mas aqui a letra digitada cabe mais do que se eu a minha letra escrita aqui. E aí eu ficava achando bagunçado. E aí eu vou deixar esse planner aqui pro Instagram mesmo, mas só vou usar em setembro. E esse aqui eu coloquei assim, e coloquei por cores: verde, os dias de vídeo no YouTube, e vermelho de postagens no blog, amarelo newsletter, e rosa o podcast. E, enfim, são só ideias, mas que eu vou tentar seguir esse planejamento de conteúdo.
Então, quem quiser me acompanhar, assinar minha newsletter, eu vou deixar o link. O meu podcast, eu vou fazer só um episódio em agosto, mas quero voltar mais com o blog, já que eu vou ficar fora do Instagram. As postagens que eu farei no Instagram, eu vou fazer no blog, então me acompanhem lá. E aqui no YouTube. Caderno inteligente, eu fiz algumas modificações com relação à organização. Aqui eu gosto de fazer organização de leituras, porque aqui eu acho bem pequeno. E aqui eu gosto de, enfim, separar desse jeito. Antes eu usava esse caderno aqui, mas aí agora o caderno inteligente eu preferi trazer pra cá. E esse gráfico aqui, eu resolvi dar uma modificada nele. É um gráfico que de vez em quando aparece aqui, que foi pensado pela Bruna Martioli, mas eu resolvi modificar porque eu não estava dando conta. Para, ao invés de marcar o que eu tenho que ler, marcar apenas o que eu li. Então, eu coloquei aqui até 150 páginas. E aí, eu vou marcando, tipo, meu progresso com aquele livro, na linha do livro aqui, certo? E aí, aqui eu coloquei os dias para eu poder somar quantas páginas eu li no dia. E aqui é o que eu tava falando do ciclo da vida, da Thaís Goldinho. Aqui eu marquei com relação a julho, para eu depois ver, quando chegar o final de agosto, se esses níveis de satisfação aumentaram ou não. E aqui foi algumas anotações que eu fiz numa live que eu assisti da Thaís Goldinho, que é sobre destralhar agosto, que é o método dela, né? E aí uma coisa que eu vou tentar é digitalizar toda uma papelada que eu tenho da faculdade. Eu nunca tinha pensado nisso e eu guardo muitos textos da faculdade, mas talvez seja uma coisa bem interessante eu digitalizar tudo. Vai dar um trabalhinho, né? Escanear, botar tudo no drive e jogar fora esses papéis, né? Jogar fora assim, botar pra reciclagem, alguma coisa assim. E hoje eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer isso, que é fazer compras com potes, para evitar o acúmulo de embalagens de plástico. E hoje eu fui numa loja a granel e consegui. A vendedora não gostou muito quando eu falei assim, você pode pesar no pote, porque claro que dá mais trabalho, porque eles já pesam de acordo com a embalagem lá, que é um saquinho de plástico assim, mas deu certo. Comprei tudo com pote, não gastei não trouxe nenhuma sacola de plástico pra casa. Nem sempre dá certo, obviamente. Mas não precisa ser perfeito, só precisamos tentar. E uma coisa que ela falou que eu achei muito legal foi definir horários para olhar notificações. Ao invés de você ficar sempre pensando assim, alguém pode falar comigo no WhatsApp e eu vou ter que responder, então definir um horário, tipo, de 2 às 4 eu vou responder, ou de 6 às 8, e depois não vou responder mais. E pela manhã eu não vou olhar porque eu tenho que me focar em outras coisas. Ou então, tipo, terminou uma tarefa, eu terminei de ler um texto, aí você se dá esse período de ir olhar notificações. Outra prioridade que eu quero para agosto é regularizar meu sono, como eu já tinha falado aqui no Bullet Journal. E eu vou tentar marcar algumas consultas médicas, porque faz muito tempo que eu não vou. E aqui eu coloquei uma rotina de quarentena, né? Que eu tô conseguindo mais ou menos fazer. Pelo menos acordar às 7 horas, segunda e terça, que é hoje que eu tô gravando, deu certo, e fazer exercícios. Mas acabei fazendo outras coisas ontem e hoje, nesse período de estudos não deu certo. E aqui é o meu período de trabalho, que na verdade é o do estágio. E aqui o período de descanso, também é importante. Enfim, eu gosto sempre de ter essa rotina de quarentena, mas eu fico bem tranquila com relação a tipo, se eu não seguir eu vou pular de um barranco e morrer. Não, é só algo que
vou tentando aplicar aos poucos. Não precisa ser perfeito um dia inteiro, sabe? Por exemplo, vamos aos poucos. Uma coisa que eu queria era estar conseguindo acordar às 7 horas. Estou conseguindo. Pronto, isso já tá ótimo. Outra coisa que eu queria era acordar às 7 horas e fazer exercícios. Também estou conseguindo. Não estou conseguindo estudar nesse período. Durante 2 dias não deu certo. Mas amanhã talvez possa dar certo. Isso não significa que os outros dias, porque algumas coisas aqui não deram certo, foram dias improdutivos, que não deram certo, que foram dias errados, jogo o dia no lixo. Não. Eu tento pensar isso, vou pensar isso aqui como realmente sendo uma escala. E alguns dias algumas coisas vão dar certo e outras não. E tá ótimo desse jeito. Bom, é isso que eu tenho feito. Aqui no Caderno Inteligente, então, eu coloquei, resumindo, né? Um gráfico para acompanhar leituras, de objetivos de agosto com relação à vida pessoal, uma rotina, uma base, esse calendário que vai ficar na parede, e aqui o bullet journal com to-do list e um tracker de hábitos. Talvez possa parecer um pouco confuso, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês, que tenha inspirado vocês de alguma forma, dado alguma ideia para vocês. Todas as minhas referências vão ficar na descrição. E me contem aí nos comentários como é que vocês estão pretendendo ou se organizando para agosto. Vamos conversar sobre isso e até o próximo vídeo.